nosso irmão, seu João Ricardo, vai ler a passagem, 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham uma esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Talvez poucas palavras sirvam como introdução a este capítulo final. Durante os estudos,
observamos vários trechos onde males são corrigidos. E esses trechos vêm intercalados com setores muito práticos. Por exemplo, em capítulo 1, aquele mau uso da lei conduz a uma passagem ocupando capítulos 2 e 3, tratando da reunião de oração, do comportamento que acompanha a oração e o comportamento e vestimenta das irmãs, o seu silêncio, passando para as altas qualificações para aqueles que assumem responsabilidade na igreja, e terminando com aquele trecho que resume como se deve proceder, andar na igreja de Deus, na casa de Deus. Entrando em capítulo 4 novamente, nós temos um ministério de prevenção quanto a erros que vão aparecer nos últimos tempos. E surgem assuntos tais como a proibição de alimentos ou até mesmo do casamento, o que também acaba conduzindo a um setor de exortações muito práticas que examinamos ontem e hoje também. Enfim, atingindo os mais variados membros da igreja. E agora em capítulo 6, novamente, nós temos no início a correção de certos males, e aqui surge um elemento de novidade, que estes ensinamentos falsos, seus propagadores veem aproveitamento financeiro. E isto conduz ao assunto mesmo da atitude de Timóteo mesmo para com o dinheiro, os bens desta vida, e como devem ser encaradas à luz da eternidade. Tá bom? Então, correções intercaladas com sessões muito práticas, ensinando-nos que a boa doutrina é inseparável com a boa prática. A sã doutrina manifesta-se num comportamento sadio da parte dos que se aderem àquela sã doutrina. Tendo dito isto, esperando tenso os momentos para que o estudo começasse, eu me lembrei da apresentação das pessoas divinas aqui, nesta carta. Deus, o que Ele fez? Deus em relação ao seu Filho, o que Ele fez? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, qual se deu a si mesmo por nós. Quem proveu o mediador? Deus.
quem era o mediador? Seu bendito Filho, que tornou-se homem por amor de nós, para nos salvar. Indo mais para frente, nós lemos que Deus se manifestou em carne. Nós ponderamos isto. E o que mais Deus vai fazer em relação a seu Filho? Lemos em capítulo 3 que ele foi recebido em glória. Podemos imaginar a recepção do Filho em glória. Que momento! O vemos em glória no Monte da Transfiguração, que seria no máximo uma miniatura da glória na qual ele foi recebido, atendendo ao convite: assenta-te à minha direita. Aquele que ocupou a cruz, agora adorna pela sua pessoa o trono de Deus. O futuro soberano sobre o universo já ocupa um lugar no trono. E Deus não terminou seus planos para o seu Filho. Não terminou. Pois quando passamos para o nosso capítulo de hoje, nós vemos a perspectiva da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, e quem encaminhará a sua segunda vinda? Deus mesmo atuará em toda a sua divina glória. Ele, o único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Esta gloriosa pessoa, Deus mesmo, trará de volta o seu Filho para, em primeiro plano, o arrebatamento e ressurreição dos salvos, e depois para estabelecer o seu reino. E assim podemos perceber o grande final desta carta, atingindo imensas alturas, e o ar de solenidade que caracteriza as exortações finais. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. E sem dúvida, na hora de ler, aquele Timóteo percebeu o peso das palavras finais penetrando o seu ser. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Com que solenidade e com que altura a carta termina. Eu espero que seja possível, dentro da nossa medida, de captar o espírito do final desta carta, de abrir de ver, pelo menos pelo canto de olho, algo
da glória da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. E como Deus encaminhará isto, que também percebamos a solenidade de Timóteo e com ele nós mantermos fielmente a doutrina a nós confiada. Então, não vou me alongar mais nestes momentos e vou me sentar e vamos iniciar de vereda o nosso estudo, contando como os meus irmãos também, com bom espírito, cooperação e participação dos irmãos que têm condições para tanto. Eu creio que os primeiros 2 versículos servem de término do assunto do capítulo anterior, onde começamos com os idosos e as mulheres idosas, as moças, depois as viúvas, numa passagem extensa, e os presbíteros, e agora os servos e os que têm senhores crentes. Capítulo 5, versículos 1 e 2, realmente terminam o assunto de capítulo 5. Então nós vamos começar ali. E versículos 3 a 5, nós vamos ver como certos homens, chamados homens corruptos, viram no seu tipo de cristianismo meios de ganhar dinheiro. Então, aquilo é muito atual, meus amados irmãos. É coisa que começou talvez no tempo de Balaão, se não antes, e continua até hoje. Então, talvez algum irmão queira acrescentar algo sobre o capítulo em geral, ou a sua conexão com outras partes, e nós sempre temos uns minutos para tanto. Se não, então, vamos para os primeiros 2 versículos. Senhor Tomás, no capítulo 3 nós aprendemos que a palavra diácono realmente é a palavra servo. Mas como foi mencionado naquele estudo, a Bíblia tem pelo menos 2 palavras para servo. Essa palavra aqui é diferente. Aqui nós temos o escravo, e a frase que segue mostra alguma coisa da natureza dessa escravatura. Servos que estão debaixo do jugo. Uma situação difícil para uma pessoa salva. Algo que existia na sociedade daquele tempo. E o apóstolo não fomenta uma revolta contra isto. E a realidade é que é a mensagem cristã que acabou com a escravatura na grande parte do mundo. Então, por enquanto, o caminho era a submissão, e nós podemos ampliar a aplicação dos versículos para todos os empregados, que devem estimar seus senhores dignos de toda a honra, e isto preserva o testemunho e o nome de Deus, evita que a doutrina seja blasfemada. Essa é uma realidade. O funcionário que não cumpre os seus deveres e é crente, o patrão parte para a religião dele.
nós temos em Tito, capítulo 2, exorta os servos a que se sujeitem seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Vem bem ao que nós temos aqui em Timóteo. Então, o ensinamento da palavra de Deus, pela própria repetição, torna-se padrão para todos os salvos. Realmente não tem como fugir da obrigação de ser um bom empregado. Sim, um bom empregado. Seu Tomás, nós lemos em Colossenses 3, o apóstolo se referindo aos escravos, ele usa a linguagem semelhante, e lá ele diz: porque a Cristo o Senhor servis. Então, o crente, mesmo hoje, sendo um bom empregado, ele está dando um bom testemunho, ele está servindo a Cristo, mesmo assim. Então, o meu irmão pode fazer a pergunta que eu fiz para mim, fazendo sapatos, etc. Mas como que eu estou servindo a Cristo? Eu não estou distribuindo folhetos, eu não estou visitando os doentes. Como que eu estou servindo a Cristo? É que está dando um bom testemunho ao trabalhar com dedicação, está dando um bom testemunho, criando uma boa imagem. Os efeitos da qual podem ir muito, muito longe. Perto daqui há uma fábrica, eu acho que não está mais ali, e certos irmãos tiraram daquela fábrica, talvez quase uma meia dúzia de pessoas que se salvaram. E essas pessoas que se salvaram, alguns deles se tornaram realmente evangelistas, em nível pessoa a pessoa, conduzindo a salvação de muitas pessoas que estão aqui neste salão hoje. Tudo começou com um testemunho bom na fábrica. Então, realmente, na fábrica, no escritório, trabalhando com dedicação, tu está servindo a Deus. E voltando para Colossenses capítulo 3, que o Sr. Roberto mencionou, no final daquela parte nós lemos sobre o galardão, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então é interessante como é importante o nosso serviço, no lugar de serviço, o nosso testemunho, servindo a Deus na hora de trabalhar e ganhando um galardão depois. Muito bem. E os senhores crentes, sendo os patrões crentes, não é motivo, o versículo 2 diz, para os desprezarem por serem irmãos, para presumir uma certa familiaridade. Eu acho que quando o patrão é irmão, na fábrica, deve manter uma certa distância, para que ele possa ser patrão para mim, que ele é para todos os demais. Alguém tem alguma coisa boa para dizer sobre isto? Então, a ausência de distinção entre irmãos na igreja não se estende ao lugar de trabalho. Que o chefe pode estar junto com o servo, vamos dizer, o senhor com o servo. Dentro da igreja são iguais, mas fora tem uma distinção. É até possível imaginar uma situação na qual o escravo é ancião, o patrão não é, mas na segunda-feira
o escravo, ou talvez ainda no domingo, o escravo obedece em casa fielmente ao seu dono, ao seu patrão. Uma situação dessas é fácil de existir, mas em nossos dias o patrão não é, mas o empregado é ancião na igreja. E a coisa deve funcionar corretamente. In verse 2, it mentions the benefit that the employer receives. Em versículo 2 se fala da vantagem que o patrão recebe. So the believer should have this attitude of working so that his employer receives benefit. E assim, o crente deve trabalhar de maneira que o seu patrão aproveite. Also at the end of verse 2 it says he should teach and exhort these things. No fim do versículo 2 diz que Timóteo deve ensinar e exortar assim. It's interesting to notice the difference in chapter 3. Devemos notar a diferença em capítulo 3. Chapter 4, when he speaks of doctrinal things, he says he should command and teach. Em capítulo 4, falando de coisas de doutrina, ele diz que deve mandar e ensinar. Versículo 11. Muitas graças. Essa contribuição é muito valiosa. Ensina. Então, mais alguma coisa sobre os primeiros 2 versículos? Para nós ir para frente. Muitas vezes, quem sabe o empregado precisa abrir mão de alguns direitos, quem sabe teria razão em dizer alguma coisa, mas é melhor ficar em silêncio e esperar em Deus para não causar problema e assim causar problema para o Evangelho, a igreja. O Misaki não ouviu? É muito importante que todos ouçam e creio que não haja um empregado aqui que não tenha encarado isto. Nosso irmão está dizendo que o empregado deve abrir mão de certos direitos, certas horas, e ficar quieto, porque se vai levar o assunto muito para frente, atinge o testemunho, acaba atingindo o seu testemunho. As palavras começam a engrossar e a voz engrossa e ele talvez adquira o direito e vai para casa bem triste e aborrecido. É assim? É isto que nosso irmão está dizendo. Eu acho que o microfone dele não cooperou ou alguma coisa assim. Mas foi muito importante isto e talvez sirva de conclusão, deixando-nos livres para... Roberto? Tem tempo. Vamos fazer tempo. Eu só ia dizer, se hoje dois crentes, um é o dono da empresa, vamos dizer, e o outro crente é empregado dele, se eles trabalham em harmonia, ótimo, mas é muito perigoso se houver um problema por causa do serviço, vir a refletir na vida espiritual deles e quem sabe até na igreja. Seu Tomás, o senhor podia talvez explanar isso? Eu acho que está bem explicado. Aí nós temos 2 que precisam do máximo capricho. 2. Dando um constrangimento no serviço, pode atingir a igreja. Por isso que eu nem
não fico tão contente quando ficar sabendo que 2 irmãos vão montar uma empresa. Dá medo. Então, passando para versículo 3, nós temos aqui o Novo Testamento à nossa disposição. Veja só. Se alguém ensina outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nós temos nos 4 evangelhos, mas podemos estender isto, porque ele continuou ensinando através dos apóstolos. Então, o versículo todo vai abranger a doutrina que é segundo a piedade, vai abranger o Novo Testamento. Então, outra doutrina que não está de acordo com o Novo Testamento, aquele portador é soberbo, nada sabe, delira acerca de questões e contendas de palavras, que produz, nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas. Então a doutrina se manifesta como sem proveito, como falsa, porque temos visto que a boa doutrina produz piedade, vida correta. E atrás destes homens tem aquele conceito que a piedade, que coisa, né? A piedade seja causa de ganho. E aí nós temos este conceito tão lamentável que as coisas de Deus distorcidas, mas com o uso da Bíblia, com o uso do nome do Senhor Jesus Cristo, com o uso do termo do Espírito Santo, podem ser usados visando ganho, visando lucro material. Que confusão, né? Temos alguma coisa, então, para ponderar, até versículo 5 agora, esse grande e grave problema, eu acho que começou, pelo menos se vê no tempo de Balaão, que gostava do galardão da injustiça. Interessante, seu Tomás, que no versículo 3 nós temos essa frase, as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, mas temos ainda mais uma frase, e a doutrina que é segundo a piedade. Então, tem pessoas, como o senhor falou, que gostam de distorcer a palavra de Deus, e dizem que estão repetindo as palavras do Senhor Jesus Cristo, mas não é doutrina que é segundo a piedade. Normalmente, James vai concordar que é uma meia dúzia de palavras arrancadas do seu contexto. Jesus disse tal coisa, e as palavras tiradas do seu contexto para tentar declarar alguma doutrina.
O senhor podia dizer alguma coisa sobre o contraste entre sãs palavras e a palavra delira no versículo 4? Então, sãs palavras seriam palavras que conduzem à saúde espiritual, mas tem um grande contraste com essa palavra no próximo versículo. Realmente a palavra delira pode ser entendida como doente. Então, as sãs palavras promovem a saúde espiritual, deixa o crente em plena forma quanto à sua vida espiritual. Mas nós temos esses elementos falsos e eles estão doentes acerca de questões e contendas de palavras. Então, isto abala, não produz nada para Deus na vida de ninguém. Só confusão e desânimo e ainda invejas, porfias, cada qual quer poder debater melhor que o outro, nada de proveito para o povo de Deus. São Tomás aqui diz, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma, estava lembrando em Romanos 12, diz, não vos conformeis com este mundo. Ali o mundo tem os seus modelos, os seus padrões e quer levar o crente a se conformar com aqueles padrões. Mas aqui nós vemos que a doutrina de Deus tem o seu padrão, o seu modelo, e essa doutrina falsa fica fora, não se encaixa, não se conforma com a doutrina de Deus. Ótimo. A linguagem que ele usa para descrever estes que estavam ensinando o erro é muito forte. Alguém pode pensar que tinha falta de amor, mas o que ele diz é a verdade, é soberbo, delira, homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Alguém pode dizer, mas você está julgando. Pois estava apresentando estes ensinadores e o seu ensino à luz do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Seu Tomás. A conclusão é esta. Lisandro. A doutrina falsa é algo muito perigoso, não é? Como vemos aqui, aprendemos também que é algo diabólico, o diabo mesmo usa, torce as escrituras e fomenta, cria falsas doutrinas. Talvez seja esta a força no final do versículo 5, aparta-te dos tais. Mesmo um crente pode ter a sua fé abalada ou atingida ao entrar em contato com falsa doutrina. Às vezes a gente conversa com crentes que antes da salvação pertenceu a uma seita ou outra, e passa-se anos às vezes, e aquele crente continua com certos resquícios da falsa doutrina, algo na sua mente, às vezes deixa transparecer isto. É muito perigoso. Aparta-te dos tais. É importante. Seu José? Seu Tomás, então onde a mulher, por exemplo, tem voz ativa para pregar, para falar, para dar testemunho em público, não é a sã doutrina. Não pode ser. Não é.
Não pode ser. Nós temos duas religiões muito comuns, fundadas por mulheres. As duas mulheres eram americanas. Então, a raiz, com todo respeito, uma mulher no seu lugar certo, e uma boa mulher não tem nada melhor. Mas uma mulher fora do seu lugar e uma má mulher, olha, é sério. Então, com todo respeito, eu acho que não pertence, eu tenho certeza que não tem mais nada para fundar. O que foi fundado em Atos capítulo 2 é suficiente. Ninguém tem nada de fundar religião agora. Só queria dizer uma frase, seu Tomás, versículo 4. A doutrina falsa é ferramenta que coopera com as obras da carne. Nascem invejas e porfias, duas obras da carne. E eu estou inclinado a pensar que aqui em capítulo 6 e em capítulo 4 é provável que estejamos deparando com algo que não estava dentro da igreja em Éfeso. Podia ter alguma influência, mas me parece que é algo que estava se criando, influindo, incomodando, mas é um pouco difícil pensar que dentro da igreja em Éfeso já tinha essas coisas em plena força. E descaracterizar a igreja dentro de bem pouco tempo. Então, eu não sei se temos muito mais. Os irmãos parecem um pouco reticentes hoje. Espero que vão se animar para participar mais um pouco. O Novo Testamento está aí para todos nós, para nós nos enraizarmos na doutrina indispensável para nós em todos os setores da vida espiritual. A doutrina da pessoa de Cristo, da salvação, da segurança eterna do salvo, da vinda do Senhor, do plano para o futuro, da igreja, o corpo de Cristo, do funcionamento de uma igreja numa cidade. Tudo isto está ali no Novo Testamento e nós devemos realmente, que eu vou dizer, estudar e meditar a fundo para estarmos bem a par da sã doutrina. Mas eu queria perguntar sobre essa frase, privados da verdade. O senhor concorda que a linguagem indica a perda daquilo que antes tinham? Então eles tinham conhecimento, não é que coitados nunca ouviram, mas parece que eles tinham um certo conhecimento da verdade, mas se afastaram dessa verdade. Este é o significado da frase, privados da verdade? Eu tinha aqui que era como se privado, uma coisa que foi roubada, né? Que o senhor acha que partiram com um certo conhecimento e facilitaram? E quem sabe permitiram que outros o corrompessem e tirassem aquela verdade que tinham. Mas parece que tinham contato com a verdade antes dessa situação que nós temos aqui. Pois não. Então, Sr. James, é possível qualquer um de nós facilitando ou fazendo contatos prejudiciais facilitar quanto à doutrina?
E talvez ficar na dúvida, tomara que, enfim, se convença novamente da realidade da verdade, porque quando há um desvio da verdade, dificilmente há recuperação. Quer comentar? Então, só queria destacar de novo o que nós já ouvimos. Aparte-te dos tais. Este é o caminho seguro para nós evitar este grande perigo nas nossas vidas. Temos que nos afastar de pessoas que não têm a verdade, que não querem a verdade. Não travar discussões. Não. Cá entre nós, irmãos, doutrina errada, conforme capítulo 4, sua fonte é demoníaca, e cá entre nós aquilo me atinge de uma forma que as maiores barbaridades cometidas na cidade, em termos de assaltos, etc., não me atinge. Doutrina errada, falsa, que atinge a Cristo, que atinge a salvação. Aquilo tem um efeito na minha pessoa que não tem as piores barbaridades no mundo de crime. Alguém pode estranhar isto, mas eu estou falando com sinceridade. Só para completar, e nada satisfaz como abraçar com as duas mãos mais e mais e mais da verdade. O efeito daí é o contrário, aquece o coração, anima e prepara a gente para enfrentar a luta. Tomás, nós sempre lemos, tanto aqui em Timóteo como em Tito, de instar, pregar a palavra, a verdade, mas em Tito também nós aprendemos a não entrar em questões loucas, de genealogias, ao homem herege após uma ou outra demonstração, evita-o. Devemos, como já está sendo dito, nos firmar na verdade, pregar a verdade, a sã doutrina, mas não entrar em questões com estes que querem falar bobagens. Isto só prejudica. Não sei se... Exato. Aquela passagem em Tito admite a possibilidade de fazer uma certa tentativa com certas pessoas que de repente deem ouvidos, mas conforme acabou de citar, não pode ir muito longe. Teimando no seu erro, então tem que se apartar. Seu Luiz? Não? Seu Tomás? Pois não. Eu visitei em Santa Cruz um homem, ele é irmão de uma falecida irmã em Cristo. Esse homem é um leitor da Bíblia há muitos anos, conhece muita coisa da palavra de Deus, dá para conversar com ele, a gente vê que ele lê a Bíblia, mas visitando esse homem, eu ouvi ele dizer erros dos mais sérios contra os fundamentos da santa palavra de Deus. E eu pensei saindo, olha, que perigo uma pessoa assim pode ser. Um homem gentil, fala muito manso, uma linguagem agradável, conhece muita coisa da Bíblia, mas é cheio de erros dentro dele. Tem muita coisa para se aprender ali. Mas eu me esqueço que eu ia dizer. Eu sei que Ário, o lamentável propagador do erro concernente ao Senhor Jesus Cristo, no século IV, ele era um homem super gentil, com uma voz tão suave
e com habilidade para fazer um discurso cativante, mas negando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Balaão podia fazer cada discurso e dizer muita coisa certa, mas Balaão era um falso profeta. Obrigado, Roberto. Alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre a cautela que devemos ter com falsa doutrina? João? Podia dizer mais alguma coisa sobre essa ideia que estes homens tinham, cuidando que a piedade seja causa de ganho? Creio que por isso logo Paulo vai entrar neste grande assunto da relação correta entre o crente e o dinheiro, à luz da ideia que estes homens tinham. Mas que ideia estranha eles tinham, cuidando que a piedade seja causa de ganho. A qualidade de piedade adotado por eles não seria aquela piedade que foi explicado para nós pelo nosso irmão Samuel. Ele está aí, né? Não seria que ele explicou, seria a qualidade fabricada por eles. Não seria coisa genuína, fabricada, distorcida de uma forma a estimular boas coletas. Sr. Tomás, como essas falsas doutrinas estavam entrando em Éfeso? Por pessoas que ali dentro mesmo estavam se levantando? Ou de alguma outra forma? Dá uma ideia. De pessoas que estavam se levantando? Eu estava tentando pensar que talvez não estivessem dentro da igreja, mas eu posso estar errado. Estava pensando lá em Atos capítulo 20, dentre vós se levantarão. Sim, e nós vemos isto em Himeneu e Fileto, em capítulo 1. Será que é a continuação daquilo ali? Eu espero que, no caso, já tenha se afastado da igreja, que não esteja mais dentro. A tendência seria essa: saíram de nós porque não eram de nós. E nos nossos dias, talvez podem entrar de outras formas, literaturas, alguns escritos, a cautela para se ter, para se ler alguma coisa, para que não se use isso trazendo para como ensino para a igreja. Por exemplo, há muitos bons livros que nós temos hoje em dia, mas temos que ter cuidado com tudo que adquirimos. Que o senhor poderia me ajudar nesse sentido? Eu estou muito contente que nosso irmão coloca à disposição para venda livros que realmente em que podemos ter confiança, sempre com a ressalva que não, o melhor livro que está à venda não é a Bíblia. A Bíblia é perfeita, o livro não é inspirado. Então, contatos podem ser prejudiciais. E o problema poderia advir de pessoas que dizem que se reúnem da mesma maneira de vocês
mesma coisa. Mas as senhoras cobrem a cabeça nas reuniões. Ah, não, isso aí, abrimos mão daquilo 30 anos atrás. Não, vocês estão quadrados. Então, erros podem avançar de perto, não de longe, de algo que quer ser semelhante ou igual. E crentes fracos podem se constranger, mas será mesmo? É só um exemplo. E antes de despachar o assunto, Marco, deseja acrescentar por mais alguma coisa sobre literatura ou sobre qualquer maneira que pode penetrar o erro? Sem dúvida, há bons livros que são vendidos pelos irmãos aqui, e eu creio que de confiança. Isso é bom procurar a orientação, muitas vezes, para a ajuda de um livro, de um assunto, com irmãos experientes nesse sentido. E outra questão de como pode penetrar, eu tenho pensado na preocupação de oferecer a plataforma para alguém sem conhecê-lo, sem saber, para que não possa trazer prejuízo para a igreja no futuro. Importante. Voltando ao assunto de literatura, eu gosto de aplicar um versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, onde lemos: examinai tudo, retende o bem. Para mim é um princípio bom, pegando qualquer livro, a não ser a Bíblia, os melhores livros, vamos ficar com isso na mente. Examinai tudo, retende o bem. Ótimo. Luiz? Por outro lado, existem muitas livrarias evangélicas e que a gente sabe que tem livros que não são recomendáveis. Então é importante, em cima de tudo que foi dito, ter o cuidado e, se possível, se informar a respeito com o irmão de mais experiência, quando procurando tais livros que podem induzir, porque aquela máxima, né? O erro, muitas vezes mencionado, acaba para a pessoa se tornando verdade. Então é muito perigoso essa questão da literatura sem a confiança que nós temos, por exemplo, nos livros vendidos pelo nosso irmão. Nós precisamos tocar em frente. Ele se serve deste assunto para agora ampliar o assunto vamos dizer, das finanças, do dinheiro. É grande ganho a piedade com contentamento. É interessante como ele faz a colocação. Quer ver um bom ganho? Este bom ganho não se vê em termos de enriquecimento financeiro. É a piedade, a verdadeira piedade, aquela vida dominado pelo temor de Deus, que conduz a um comportamento, a um estilo de vida que agrada a Deus e que se assemelha a Deus. A piedade com contentamento. E a satisfação que a vida piedosa traz deixa a pessoa, de uma certa forma, independente. Tem um certo ponto de enriquecimento financeiro. Isto não acrescenta mais tanto a ele, não acrescenta muito. Ele está com a verdadeira riqueza já em mãos. Este conceito de contentamento é um conceito muito precioso. Seria uma independência de circunstâncias, não uma independência de Deus de maneira nenhuma.
mas uma independência de circunstâncias. Um pouco mais, um pouco menos, não muda nada para essa pessoa. Eu ouvi uma história de um servo de Deus que visitou uma senhora salva, uma senhora pobre realmente. E ele olhou na casinha dela e ela tinha pouca coisa, mas ele disse para ela: senhora, a senhora tem tudo o que precisa aqui. E ela respondeu: eu tenho mais, eu tenho tudo o que eu quero. Este contentamento. Ótimo, ótimo. Vamos tomar nota. Então, este assunto vai sendo ampliado. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Observe, levar dele. Nós vamos para outro mundo. Então, nada em termos de coisas materiais podemos levar, mas nós vamos ver mais para frente riquezas que pode se levar. E vimos isto em capítulo 4, não foi? A piedade tem promessa da vida que há de vir. Já vimos isto. Então temos uma advertência. Os que querem ser ricos, isto pode atingir o pobre? Nós não precisamos pensar que é só o rico que está aqui. Um pobre que quer ser rico também cai em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Amados irmãos, nunca foi tão fácil como hoje. Nós sofremos um bombardeio que não era tanto 20 anos atrás, um bombardeio de propaganda para nós comprar. Na sinaleira, panfleteiros é uma profissão nova. Panfleteiros estão aí, às vezes 2, 3. Na caixa de correspondência, às vezes está entupido. E as condições, pequena entrada. No momento, a propaganda, primeira prestação em março. E os coitados caem no laço. Olha aí, ó, não precisa pagar nada até março e vai aproveitando. Mas em março de 2015 ainda está pagando. Então, essas coisas são sérias. A propaganda é compra. Não tem dinheiro, não tem problema, faça a prestação. E conduz cartão de crédito. Olha, para cair em tudo que o versículo diz aqui, é só comprar a prestação com seu cartão de crédito. E aí vai entender bem o que quer dizer este versículo, que submergem os homens na perdição e ruína. Corre para pegar um dinheiro emprestado para depositar na hora certa no banco, que a prestação vai vencer. Olha, vai entender este versículo de uma forma que nós não desejamos. Então, o segredo é comprar dentro das suas condições, fazendo-se perguntas antes de comprar. O Senhor já recebeu a sua porção desta importância que eu tenho em mãos? Ele já recebeu a porção dele? Aquela porção que você resolve separar para ele? Então, se eu vou assumir uma prestação, está dentro das condições, o emprego está seguro, razoavelmente seguro, no momento, olha, isso aí eu vou me apertar. E
Pode me faltar passagem para ir na reunião, então eu não preciso. Pode adquirir muita coisa junto com dor de cabeça e uma decadência na sua vida espiritual. Então essa foi uma longa explicação. Pois não? O senhor estava falando, sobre compras, né? Mas eu estava pensando, eu tenho notado muitas vezes, quando chego na lotérica para pagar uma conta de luz, um telefone, a fila é enorme, mas a outra fila do lado, que é muito maior ainda, às vezes, fazendo o jogo. Isso, aqueles que querem ficar ricos, procurando enriquecer, fazendo apostas. Que o crente não entre nessa. Isso é muito lamentável isso. Mas eu gostei do término. O crente não entra nessas. A loteria não é para nós. Viu? Não é para nós. Porque tu ganha as despesas do outro. Isso não é certo. Tu ganha porque o outro perdeu. Tu ganha em cima da perda, do prejuízo do outro. Isso não é certo. Não é correto para um crente apostar. Não é certo. Eu já ouvi falar de gente que foi tirada da comunhão por causa disto. Não é certo. Assim como a bolsa de valores e qualquer tipo de título especulativo no mundo, que nada mais é que outra forma de jogo. Mas queira ampliar, porque não, seu Vinícius, alguns podem não entender a bolsa de valores. Eu acho que eu entendo, mas temos 200 pessoas ali. Dá para ampliar um pouquinho para valer a sua advertência? Não? Eu acho que dá. Em poucas palavras. Certas supostas aplicações ou investimentos nessas bolsas apostam no prejuízo e na queda de preços ou de sucesso de uma determinada empresa para obter ganho. Uhum. E isso, em sua essência, é mal. Além disso, a pessoa que tem tais investimentos fica olhando todos os dias nos valores. Como é que fica o mercado hoje? E amanhã, será que vai melhorar? Será que eu deveria vender hoje ou ficar mais uma semana com isso? E, enfim, domina a vida daquela pessoa. Eu só faço uma pergunta. Na loteria, quem ganha, ganha porque os outros perderam. Na bolsa de valores, é por causa que os preços baixaram ou algum ganho é em cima da perda dos outros? A bolsa de valores, ela é a valorização do capital. Se eu tenho ações de uma determinada empresa, como nós tínhamos anteriormente a CRT, cada um dos irmãos aqui que tinha telefone tinha ações da CRT. Quando houve a transformação da telefonia para a privada, cada um pôde vender as suas ações da CRT e teve um ganho. Ninguém perdeu. Ninguém perdeu, apenas houve uma valorização das ações. E isto, digamos assim, seria um investimento. Quem faz um investimento num imóvel e mais tarde vai vender, vai ter um ganho. E ninguém perdeu. É o mesmo investimento de capital. Não se trata de aposta, não se trata de um jogo. Trata-se de um investimento. Agora, se é correto ou não ter um investimento a título de ações, seria por causa de julgo desigual, mas eu entendo que não. Então, eu agradeço os irmãos, e o irmão seu Vinícius, quiser coisa para nós todos pensar. Talvez os irmãos, a maioria, não tem muito problema com os investimentos,
Mas a loteria é fora de cogitação para o crente. Vamos voltar, por favor, para versículo 10. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Alguns, não cuidando, pensam que é o dinheiro que é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro. É o amor do dinheiro. É o amor do dinheiro. E ninguém pode negar isto. A gente vê que no tempo da Bíblia era assim e é assim até hoje. Quantos homens da máxima inteligência, homens líderes no nosso país, e comprometem sua integridade e se estragam para sempre o amor do dinheiro. Isso aí é tão evidente. Então, é uma raiz, é um inso, o amor do dinheiro. O dinheiro em si, não digo, mas o amor. Quanto dinheiro tu quer ter? Já tem 1 milhão. Eu quero um pouco mais. Um pouco mais. Às vezes não precisa ser tanto. Será que podemos pegar o exemplo de Judas Iscariotes? Exatamente. Olha aí. O que o amor do dinheiro levou aquele homem a fazer? Às vezes nós temos que nos cuidar, vigiar com relação ao conforto. Que muitas vezes o conforto de hoje passa a ser uma necessidade de amanhã. E nós temos aprendido nas epístolas de Pedro sobre os embaraços dessa vida. Então, vamos nos contentar com o que temos, com o que podemos, aonde as nossas pernas conseguem alcançar, para evitar embaraços e problemas. Nosso irmão está 100% correto. O luxo do rico de ontem é a necessidade do homem da classe média de hoje. Ninguém pode negar isto. E o problema é quando essas coisas materiais, coisas de luxo, acabam conquistando nosso coração e desviando-nos dos alvos principais do crente. E quando nós não podemos conversar outra coisa, eu comprei esse modelo. Ah, não, eu comprei outro modelo, é muito melhor, tem mais coisas. E o crente pode complicar a sua vida com coisas que ele vai deixar para trás. Tem o uso e o abuso, Sr. James? Então, o amor do dinheiro seria o contrário do contentamento que nós já estudamos? O contrário. Contentamento sendo a independência de circunstâncias. Então, um pouco mais dinheiro, um pouco menos, não muda nada para aquela pessoa. Então, tu não acrescentaria piedade com contentamento? Eu acho, no versículo, sim, eu acho muito importante incluir isso. E aí isso. Tu tem o contrário. Sim. Este homem está livre do amor do dinheiro. Piedade com contentamento. Ele tem seu Deus. Deus é uma realidade cotidiana a ele. Ele tem e sente a sua presença. Então, ele tem uma riqueza. E o mundo não oferece uma concorrência adequada. Eu espero que o pessoal consiga alcançar o que eu estou colocando. Seu Tomás, o trabalho é uma necessidade e um dever, mas será que através mesmo do trabalho pode haver o perigo de querer ser rico e cair nesse amor do dinheiro? O crente trabalha, vai bem na sua profissão, ele abre uma pequena empresa, ele vai bem no seu negócio. Quem sabe o senhor poderia nos ampliar
isso não tem nada de errado nisso, mas o perigo de isso levar o crente a essas coisas que temos aqui. Eu não posso esconder, no meio de toda essa conversa, a minha satisfação em ver tantas famílias que, de uma geração para outra, que eu conheço, que estão aqui hoje, que se levantaram da pobreza e hoje têm um nível de vida que oferece um padrão de vida muito bom. Eu tenho uma satisfação nisto, mas há uma grande necessidade de cuidado, de não deixar as coisas materiais conquistar o coração e desviar o coração do alvo verdadeiro para o salvo. E vamos resumir este alvo, correndo o perigo de ser repetitivo, em piedade com contentamento. Abraão era um dos homens mais ricos da sua época, mas Abraãos melhores momentos eram os momentos de comunhão com Deus. A verdadeira riqueza que ele tinha no Deus Altíssimo fez com que ele podia agradecer as riquezas ilícitas do rei de Sodoma em Gênesis capítulo 14 e no início de capítulo 15. Eu estou respondendo a pergunta ou saindo fora, Roberto? Está muito bem, mas eu quero pensar no perigo de começar a fazer serão, trabalhar quase todos os dias e sacrificar a vida espiritual, não ir mais nas reuniões, tudo em nome do trabalho. Então, tudo tem a sua medida, né? Luiz. Eu acho muito importante colocar esse assunto e colocar esse aspecto negativo de tomar o tempo, né, que é dedicado ao Senhor, de poder estar na reunião e desviá-lo para si. Agora, nós há pouco tempo estávamos estudando que o crente, como servo, deve ser dedicado, deve se empenhar e honrar o seu Senhor. E se ele fizer isso, e aí eu acho que é uma coisa que todos nós devemos pensar, se ele realmente fizer isso, honrar o seu Senhor, se ele se dedicar, ele vai ter um crescimento. E ele vai ter, digamos, um desenvolvimento e um envolvimento com as suas atividades. Mas o grande problema é exatamente o que tu mencionaste. Ao ponto que este desenvolvimento, esta capacidade que ele adquiriu, essa confiança que ele adquiriu, não venha a prejudicá-lo nas coisas de Deus. Isso tem que ser bem definido para ele. Acho que não podemos colocar regras, não pode fazer isso não, mas termos consciência do que nós devemos fazer, não dar lugar para que o trabalho nos envolva a ponto de não poder ir numa reunião, de nos tirar as coisas de Deus. Irmãos, isto é muito interessante, mas nós não vamos conseguir terminar o capítulo e vamos para frente. E versículo 11 não é deixar o assunto, mas tu, eu gosto disto, mas tu, Timóteo, homem de Deus, como para dizer, o homem de Deus é acima destas coisas. Ele é acima deste amor do dinheiro. Eu penso na minha simplicidade que o que o mundo é para um homem do mundo, Deus é para um homem de Deus. E o mundo para um homem do mundo é tudo. É tudo. E Deus para um homem de Deus é a sua fonte de satisfação e o objeto do seu louvor e também o incentivo do seu trabalho e serviço. Mas tu, ó homem de Deus,
tu vai estar acima disto. Foge dessas coisas. Mas eu estou gostando. Homem de Deus, servo de Deus, destacado servo de Deus, Timóteo, foge. Não, Timóteo não, ele não precisa. Ele não precisa. Paulo achou por bem, usar essa linguagem para aquele homem de Deus. Foge dessas coisas. Um servo de Deus deve estar acima do dinheiro. Movido a dinheiro nunca. Tomar medidas para ganhar vantagem financeira ou material nunca deve caracterizar um servo de Deus. Ele deve estar acima disto. Deve ser um dos assuntos em que ele quase que nunca fala. Então, mesmo assim, um homem de Deus, um servo de Deus, precisa, de versículo 11, foge dessas coisas. Capriche. Não deixa o dinheiro te influir. Interessante. Importante para o homem mulher mais espiritual aqui hoje. Esse versículo se aplica. De repente, baixa o padrão. De repente, quando menos espera, vem uma herança que vira a sua cabeça. Então, eu acho que seu João está por comentar e vamos esperar por ele. Seu João. Pode haver uma proposta e o inimigo usar esta proposta e ser uma tentação para o crente, e nesse momento ele terá que fazer uma escolha e, quem sabe, prever as consequências que isso pode causar para a vida espiritual, o seu tempo para o trabalho de Deus. Examinar bem isto, porque tomando uma decisão certa na vontade de Deus, mesmo perdendo uma boa oportunidade, na verdade ele não vai perder em nada. Isto vindo do nosso irmão tem muito peso. Ele está se indo para a fase da aposentadoria, trabalhou a vida inteira, enfrentou uma grande variedade de circunstâncias. Então, nós agradecemos ele esta colocação. E se os irmãos aceitarem, vamos para o versículo 12. Timóteo, homem de Deus, tu tens uma outra luta, uma outra lida, não motivado pelo amor ao dinheiro, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Viva na área da verdadeira vida, da vida que é vida. Faça o seu ambiente na esfera da vida que é verdadeira vida, na área da vida eterna, que tu já tens e terás para desfrutar eternamente, para a qual foste chamado. Então, algum comentário sobre essa milícia? Nós vamos ter que ser um pouquinho mais resumido agora. Sr. Tomás. Pois não. Verso 11 e 12, 3 verbos, poderíamos dizer: foge do erro, segue a verdade e combate até o fim. É muito bom, agradeço esse destaque, porque todos nós precisamos tomar nota, não é? Que nossa luta não é nada fácil, é uma
milícia, é uma batalha. E quanto mais tu estás envolvido na obra de Deus, mais tu sentes que tu estás numa batalha. Felizmente, é uma boa batalha. É terrível se crentes se envolvem em batalhas entre si. Aí não é uma boa milícia, é lamentável. Seria possível ser salvo sem tomar posse da vida eterna, no sentido que nós temos aqui? Eu vou ter que dizer que há medidas em que os crentes tomam posse, e muitas vezes é lamentavelmente mínima. Muitas vezes. A vida eterna me dá uma capacidade de conhecer e servir e me regozijar em Deus. A vida eterna é a natureza celestial já em mim nesta vida. A vida eterna me dá uma capacidade de conhecer, de servir, de amar, de adorar, de me assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. Então, tomar posse da vida eterna é viver nesta área e dedicar-me a esta área. E é mínima na vida de muitos crentes. Aceita isto? Timóteo estava ouvindo isto de um homem que viveu isto, Paulo. A experiência de Paulo, nós podemos ver isto, um homem que vivia nessa esfera. E só gostaria de aproveitar que Deus nos ajudasse, porque também está ao nosso alcance. O Deus é o mesmo, a fonte é a mesma. Se existe falha em nós, concorda? Sim, nosso irmão está dizendo tal pai, tal filho. Timóteo está seguindo na vida espiritual os caminhos do seu pai na fé. Isto é importante. Por favor, não leve mal. Mando-te diante de Deus. Ele está chegando ao término agora. E o ar de solenidade se intensifica. E espero que nós consigamos sentir isto, que todas as coisas vivificam, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento. De todas as coisas vivifica. Timóteo, esta milícia pode te custar a tua vida. Mas tu não é obrigado a viver. Se o preço for este, diante do Deus que todas as coisas vivifica, não precisa ter medo da morte. Hein? E de Cristo Jesus, Timóteo, Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, isto traz a sombra do martírio. Tu pode estar diante de um outro Pôncio Pilatos, Timóteo. Este pode ser o preço, seja como for, guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não abra mão da defesa da verdade, ainda que tenha de pagar pela vida. E agora nós vamos querer ir para frente, mas eu vou fazer uma pausa para algum comentário. Ele diz no versículo 14, não se chegarmos até a aparição do Senhor Jesus, mas parece que para Paulo era uma realidade, né, seu Tomás? Isso fazia uma grande diferença.
na segunda epístola, ele sabe que não vai alcançar a vinda do Senhor. Mas eu aceito aqui, irmãos, que esta epístola faz parte da palavra de Deus. E essas palavras são para todos nós. E assim, cabe muito bem, até quando essa luta tem sua data final, tem o seu limite, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa luta será interrompida com um clamor de vitória um dia destes, com a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que agora o apóstolo, no término, ele está alcançando alturas cada vez mais elevadas. Seu Tomás? Pois não? Seu Tomás? Pois não? Então o testemunho aqui é do próprio Senhor Jesus Cristo, e lá no capítulo 2 é o testemunho que os crentes dão dele. Capítulo 2 é o qual se deu a si mesmo para servir de testemunho ao seu tempo. Ali é o testemunho que nós prestamos ao espalhar o Evangelho. Aqui é o testemunho de boa confissão que o Senhor Jesus Cristo prestou naquela hora terrível, naquela manhã antes da sua crucificação. Tomás, versículo 14, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição. Timóteo ia viver até a vinda do Senhor Jesus Cristo? Gostaria que o senhor ampliasse isso. Me lembrando ainda de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando Paulo diz, nós, os que ficarmos vivos para a vinda. Então, acredito que ele tem em mente o viver à luz da vinda do Senhor Jesus Cristo? Nem Paulo, nem o Espírito Santo, e daí nem a Bíblia, tiraria de diante de crente nenhum, em época nenhuma, a esperança da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Brilha na frente do povo de Deus, através dos séculos, aquele grande dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui uma passagem difícil, e deixa eu ver, 9:15 que diz aí? 9, o que é? Quem sabe para um pouquinho, né? Nós lemos em versículo do 15, do bem-aventurado, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado. Este bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, relembra Salmo 130, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. Deus o Pai, e Ele que vai, conforme Hebreus 1, versículo 8, Ele vai introduzir seu Filho a este mundo em duas etapas. Na primeira, para receber a sua igreja e com certeza outros juntos, para o maior encontro de pessoas de toda a história do mundo nos ares. E essas pessoas serão conduzidas para o lugar já devidamente preparado para homens em corpos gloriosos, a casa do Pai. Posteriormente, o Senhor Jesus descerá acompanhado da sua igreja para assumir o comando deste pobre mundo, para julgar e estabelecer o seu reino por 1000 anos, que será o vestíbulo do reino eterno. Então,
tem um glorioso futuro na frente. Então, vamos fazer uma pausa, porque alguns irmãos podem não concordar com o que eu coloquei. Eles têm liberdade. Estão me dando um desconto assim? Seu Tomás, temos mais aqui uma doxologia, uma epístola, como vimos no início, no capítulo 1. Paulo aqui, ao pensar sobre esse assunto glorioso e bendito da vinda do Senhor, lemos aqui dessa doxologia. Não, vou cobrar. Então pode explicar o que é uma doxologia? Em poucas palavras. O senhor explica. Duas palavras de outra língua. Glória. Assunto de glória. Assunto de glória. E uma doxologia é um termo para um termo de louvor. Um termo de louvor. Havia um tema, eu falei em termo de louvor em capítulo 1 e aqui no final. Ele começa e termina com uma explosão. Esse termo é mais fácil que doxologia. Uma explosão de adoração diante da grandeza, da glória, da majestade, da honra, do domínio do grande Deus. Tomás, versículo 15 e 16, falam do Senhor Jesus Cristo, ali no final do capítulo do versículo 14, a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, aí 15 e 16, é referente a Ele? É muito tarde, né? Desculpe, mas... Não, está desculpado. É só por causa... Não é isto que eu disse. Eu acredito que é Deus Pai que põe em andamento todo este grande evento. Ele proveu o mediador em capítulo 2, ele mesmo. Agora ele provê o rei. E ele encaminha a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque, afinal de contas, Deus foi manifestado em carne. Mas Deus mesmo, Ele habita na luz inacessível a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Isto é, Deus Pai. E só Ele se adaptando de uma certa forma para alguém poder enxergar Ele. E aí é só uma visão parcial. Então, se não vão dizer mais nada, pois não, seu Vinícius, por favor. Eu gostaria que o senhor explicasse, uma vez que o senhor está finalizando já o estudo, o porquê dessas doxologias entre os ensinos práticos aqui. Qual é a intenção do apóstolo colocando esses êxtases de glória na pessoa do Senhor Jesus e do plano profético de Deus para nós, no sentido prático? Essa é uma pergunta valiosa e podia fazer uma outra. E por que nós, no estudo, de repente participamos num termo de adoração? Alguém diria, não, isso é de outra gente. Mas eu me refiro no sentido verdadeiro. Nós vemos um homem, Paulo, totalmente acima do fator do dinheiro, um homem que vivia no céu e visitava a terra, um homem cuja visão tinha sido cativado pelo homem na glória. Então, um homem que mesmo avançando na idade, estava a toda hora pronto para adorar. Um homem espiritual sempre tem uma disposição para adorar. Era só tocar em certos assuntos
que era como encostar a fósforo no gás, inflama. Só encostar na vinda do Senhor Jesus. Ele pensa naquilo e ele explode num termo de louvor do grande Deus que vai organizar tudo isto. Seu James tem alguma coisa a acrescentar? Só ia dizer que simplesmente tocando em certos assuntos preciosos como salvação dele, capítulo 1, aqui a vinda de Cristo, ele não consegue se conter. Isto. Nós não estamos neste nível, não estamos neste nível. Às vezes estamos ainda na ceia, onde tudo favorece aquilo e não temos nada para dizer. Ou alguma coisa que já foi dito de tantas vezes. Desculpe eu dizer isto. Pois não, seu José? Estou percebendo que parece que o Senhor Jesus Cristo é a única pessoa chamada bem-aventurado. Mas nós somos bem-aventurados porque temos a nossa alma lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Lemos também, bem-aventurado aquele que lê e medita na sua lei de dia e de noite. Então eu gostaria que o Senhor nos explicasse com mais clareza que o Senhor Jesus Cristo é chamado no versículo 15, bem-aventurado, único Senhor, único Rei, devido à sua humanidade perfeita. Quando Deus mesmo abrindo o céu podia dizer: este é o meu filho amado em quem me tenho comprazido. Olha, para endireitar aquilo, não dá mais, porque o irmão entendeu igual ao seu Ezequiel, que eu expliquei que o bem-aventurado era o Senhor Jesus. E não foi isto que eu expliquei. É aquele a quem ninguém viu. É Deus Pai. Então, eu vou ter que pedir escusas para o irmão, porque 9h20 já, e temos mais uma exortação aos ricos, para os ricos em versículo 17, e que se enriqueçam em boas obras. E olha, nada podemos levar deste mundo, a não ser, versículo 19, tesouros para o futuro, na área da vida eterna. Apelo final, ó Timóteo, guarda o depósito de preciosa doutrina e verdade. Guarda e não abra mão. A graça seja contigo e convosco.